Estou aqui na minha reta final da gestação, já de 30 semanas, daqui a pouquinho a Rafaela tá chegando e eu vou falar sobre um outro assunto que é importante aí para as mamães saberem, que é a respeito do uso da chupeta nos bebês e crianças. Devo usar e até quando devo usar? A gente sabe, né, principalmente as mamães já experientes aí, que a chupeta ela serve principalmente aí para acalmar o bebê, né? O bebê desde o ventre ele tem a necessidade de sucção, tá certo? É uma necessidade fisiológica que o bebê tem. Funcionalmente falando, ela não tem uma indicação boa, nem indicação necessária para poder desenvolver musculatura, desenvolvimento mandibular, nada disso. O uso da chupeta, pela Associação Brasileira de Odontopediatria, ela deve ser utilizada no máximo até 2 anos de idade. Sabendo que durante esse período é necessário ser feito o desmame da chupeta, né? Deve ser necessário a restrição do uso da chupeta com a criança. Muitas vezes as mães têm o hábito de o bebê começou a chorar, já colocar a chupetinha na boca, oferecer a chupeta sem mesmo que a criança peça a chupeta. E a partir do tempo acaba ficando mais difícil a remoção da chupeta com a criança, porque a criança passa a criar isso como um hábito. E quais são os problemas que o uso da chupeta pode desenvolver? O principal problema relacionado à área odontológica é a má formação da cavidade bucal e da oclusão dentária. O que é isso? Um bebê que faz uso de chupeta além do prazo indicado ou necessário, ou um uso da chupeta constante, ele pode desenvolver o que a gente chama de palato ogival ou palato profundo, né? Aquele palato fechadinho. Então isso causa uma atresia, a maxila ela começa a ficar estreitinha e o palato profundo. E com isso o paciente ou a criança, o bebê passa a se tornar um respirador bucal. E aí consequentemente outros fatores começam a acontecer. O desvio de septo nasal pode acontecer no desenvolvimento desse bebê por conta de ser um respirador bucal. Ele pode desenvolver hipertrofia das adenoides, então tem uma respiração nasal mais deficiente, até mesmo por conta dessa atresia maxilar que esse bebê vai desenvolver. E os fatores de dificuldade respiratória, então passa a ser um paciente que vai respirar mais pela boca do que pelo nariz e consequentemente vai ter uma hipossalivação, vai ter um ressecamento das mucosas bucais, podendo desenvolver uma amidalite, desenvolver uma faringite, desenvolver rinites. Então, mamães, tem que se tomar cuidado. A necessidade de sucção do bebê ela pode ser substituída pelo aleitamento, pela amamentação, tá? Quando o bebê é posicionado no seio de forma correta para fazer essa amamentação, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, esse movimento de sucção sim é fisiológico e pode ajudar o bebê a desenvolver tanto a articulação, o eixo de crescimento mandibular, quanto a questão mandibular e a musculatura facial também. Então isso é um processo de sucção fisiológico que vai ajudar no desenvolvimento do bebê. A chupeta, ela é um artigo de luxo só para dar aquela calmadinha no bebê na hora que ele está chorando. Ela não vai ajudar nesses processos, muito pelo contrário, ela vai dificultar e trazer outros problemas relacionados a isso. Uma outra questão é que quando o bebê entra naquela fase oral, que quer colocar tudo na boca, as mães perguntam, mas a chupeta ajuda, porque tudo ele quer pôr na boca, ele quer pôr a mão na boca, quer pôr o dedo na boca, enfim. É legal substituir com aqueles brinquedinhos, mordedorzinhos, que isso também vai ajudar naquele processo da gengiva inflamadinha, da erupção dos dentes, e é um processo que vai passar. Então aquele mordedorzinho, ele não vai usar aquilo pro resto da vida, dali a pouco ele esquece, deixa de lado e não vai criar um hábito de sucção constante, tá bom? Uma outra questão importante é, se for utilizada a chupeta, que seja dentro desse período aí que a Associação Brasileira de Odontopediatria indica, que é até no máximo 2 anos, mas é indicado aí um reforço como cirurgião dentista, evitar o uso da chupeta durante a fase de erupção dos dentinhos de leite da criança, para que ela não crie aquela mordidinha aberta e nem crie aquele palato muito ogival. Mas se for utilizada a chupeta, de preferência chupetas com bico de silicone. Chupetas com bico de borracha, elas têm uma propensão maior à aglomeração de bactérias e fungos nessa superfície da chupeta. A chupeta de silicone também deve ser muito bem higienizada antes de inserida no neném. Então é bom ter um cuidado criterioso com a higienização e de preferência com bicos de silicone ao invés daqueles bicos de borracha, porque os bicos de borracha eles têm uma propensão muito maior à aglomeração de bactérias e fungos. E futuramente nós vamos ter um vídeo explicando a respeito dos bicos de chupeta, tá bom? Das fases dos bicos de chupeta que são interessantes fazer essa troca, tá certo?
Uma outra coisa importante, mamães, trocar as chupetinhas, igual a gente troca escova de dente, trocar a chupetinha a cada 2 meses no máximo aí. Tem alguma sugestão para dar também? Entre em contato aqui com a gente, através dos nossos comentários, das nossas redes sociais. Não esquece de seguir nosso canal no YouTube, tá bom? E estamos à disposição aí para discutir esses assuntos polêmicos da maternidade, tá certo? Logo mais Rafaela tá aí e aí eu vou ter mais assunto pra gente discutir a respeito desse tema, tá bom? Um beijão pra todas!